Lunchtime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Corrêa, sou professor aqui da Specialize e hoje a gente vai continuar o nosso aprendizado em inglês online. Como vocês sabem, por causa do coronavírus, a gente saiu da aula presencial para a aula online. Na última aula a gente falou um pouco sobre advérbios e a gente viu todos os tipos de advérbios, vimos uma lista gigantesca, vocês fizeram alguns exercícios e hoje vai ser bem mais rapidinho do que na última aula. A gente vai falar de preposição. A gente vai falar um pouquinho sobre as preposições, vamos falar dos tipos de preposições. E vocês têm também um exercíciozinho para poder estar fazendo. Eu estou aqui com a minha colinha e vocês têm esse material também aí para vocês em PDF, então já coloca aí do lado e vai acompanhando durante a aula, beleza? Em primeiro lugar, vamos entender o que é preposição, porque isso é uma coisa que sempre gera muita dúvida. A preposição, são termos que a gente utiliza para poder conectar as frases. Então, substantivos, verbos, adjetivos, tudo que a gente tem numa frase, a gente vai conectar a partir de conexões. Por exemplo, essa frase que eu falei aqui agora. Tudo que a gente tem numa frase, a gente vai conectar a partir de preposições. A partir de preposições, nós temos a preposição de, que está dando sequência na frase. Sem essa preposição de, a gente teria a frase a partir de preposições. Seria algo estranho, e aí você tem um advérbio, a partir, e você tem um substantivo, que é o preposições, sem necessariamente nenhum tipo de conexão. Então é para isso que as preposições vão servir, tá? Tanto em português quanto em inglês. No inglês a gente tem uma série de preposições que vocês vão ter aí no material impresso, no material em PDF de vocês, as preposições bem definidas nas frases. Usem isso para poder fazer os exercícios posteriormente, tá? Mas a gente tem 3 tipos de preposições que são os mais comuns, que são o in, o on e o at. Essas preposições, elas falam de tempo e lugar. Tempo e lugar. Estar em, estar dentro, estar em determinado lugar, em determinado momento. Tempo e lugar. A gente vai ter essas 3 preposições aí falando, que são as que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Em primeiro lugar, então, vamos falar um pouquinho da preposição de tempo e lugar in. Quando você fala sobre um tempo, você usa a preposição in para se referir a períodos maiores ou menos específicos, como uma parte do dia, um mês, uma estação do ano ou algo do gênero. Por exemplo, então, a gente vai falar que, no nosso exemplo, que nós sempre escovamos os dentes de manhã. Eu sempre escovo os dentes de manhã. Se eu for falar isso em inglês, eu vou estar utilizando o in, não o on nem o at. Por quê? Porque eu estou falando de um tempo menos específico, um tempo mais aberto, mais amplo. Manhã. Manhã pode ser qualquer manhã, pode ser no ano que vem, pode ser agora. É algo muito mais amplo, muito mais aberto e menos específico. Então a gente vai ter aí, por exemplo, a frase I always brush my teeth in the morning. I always brush my teeth in the morning. Então não estou falando de um tempo específico. Quando eu entro falando de um tempo mais específico, eu vou me referir ao tempo pela palavra on, a preposição on. Por exemplo, eu nasci no dia 5 de outubro. I was born on October the 5th. Ou aqui, como está na nossa frase, ele nasceu em 24 de setembro. He was born on September 24th. É muito importante que a gente perceba essas diferenças nas frases entre o in e o on, que são 2 palavras muito próximas. O in eu uso quando eu me refiro a um tempo ou um lugar, eu uso quando eu me refiro a um tempo, quando eu não estou falando de algo específico. E o on eu uso quando eu estou falando de um tempo específico. He was born in the spring. Ele nasceu na primavera. Primavera não é nada específico, é uma estação do ano, é algo mais amplo. Então eu uso in. Ele nasceu em setembro. He was born in September. É algo também ainda amplo, também específico. He was born in September 24th. Ele nasceu em 24 de setembro, no dia 24 de setembro. Eu vou usar o on como preposição para tratar dessa data e desse tempo mais específico, ok? O at, nós vamos usar ele tanto para tempo
quanto para lugar. E ele vai ser usado para horários e momentos específicos. Por exemplo, essa nossa aula está sendo gravada às 3 da tarde. This class is being recorded at 3 p.m. Não in nem on, at. Por quê? Porque é um tempo específico em que a aula está sendo gravada. Aqui no nosso exemplo nós temos, verei você às 20 horas. I will see you at 8 p.m. At 8 p.m. Não in nem out. Se eu fosse dizer, eu vou te ver hoje à noite, I will see you in the night. A gente usaria mais tonight numa versão coloquial, mas colocando aí a preposição, I will see you in the night. I will see you in the spring. I will see you on September 24th. I will see you at 8 p.m. São 3 posições de frase, uma determinando um tempo, outra determinando um lugar. Se nós formos falar de lugar, então, I will see you at the square. Eu vou te ver na praça. Eu vou encontrar com você na praça. Meet me at the building. Me encontre no prédio. Me encontre naquele prédio. Eu vou usar at e não in nem out. Algo mais específico, tá certo? Então, para a gente recapitular aqui os três são usados para tempo e lugar. O in, quando eu falo de um tempo não específico, ok? Me refiro a tempo de forma não específica, períodos maiores e menos específicos, como dias, meses, estações do ano, anos, momentos aleatórios, manhã, tarde, noite, eu vou usar o in, ok? O on eu vou usar quando eu me refiro a tempos para dias e datas específicos. Então, o dia que você nasceu, a data do encontro, a data da entrevista de emprego, eu vou usar on para poder me referir a elas como preposição, ok? E para me referir a horários, momentos e lugares específicos, eu vou usar at. Meet me at the square, meet me at 3 p.m. São alguns dos exemplos aí de como que eu vou usar esse at para momentos e datas e locais específicos, ok? Deu para entender um pouquinho, galera? Tem aí os exercícios, vamos praticar, vamos fazer eles. Qualquer dúvida que tiverem, podem chamar a gente pelo WhatsApp, que a gente está à disposição de vocês para estar ajudando durante esse período, tá? Lembrando que quarentena não é férias, então se esforcem, estudem. Também estudem os materiais da escola, faculdade, caso vocês tenham algo assim, e se mantenham antenados, ok? Se mantenham informados pelos jornais e estejam estudando mais pela internet, deem uma olhada, assistem videoaulas, façam coisas legais para vocês aproveitarem ao máximo esse período dentro de casa, tá certo? Beijão pra vocês e até a próxima.